Olá, caros! Bom, vamos iniciar mais uma aula sobre técnicas de controle vetorial. Dessa vez vamos abordar a técnica de controle vetorial orientada pelo vetor tensão da rede elétrica. Esse que já foi tema da nossa última aula. E na última aula nós finalizamos a aula escrevendo a equação matemática para esse circuito já nas coordenadas dq síncronas. Perfeito? Então a gente vai prosseguir com essa modelagem e vamos avançar a ponto de, no final desta aula, nós propormos um esquemático, um desenho de diagrama de blocos para o sistema de controle. Ou seja, o diagrama de blocos para um sistema de controle que utilize a técnica de controle vetorial orientada pelo vetor tensão da rede elétrica. Essa técnica ela é muito importante, pessoal, porque ela permite que um conversor trifásico genérico, como esse que vocês estão vendo, ele possa se conectar à rede elétrica e possa ser controlado adequadamente. Esteja ele desempenhando quaisquer funções, função de inversor, função de retificador, a função de um condicionador de energia de uma maneira bastante genérica. Então, daí a relevância e a importância dessa técnica. E a partir de agora a gente vai já começar com o desenvolvimento de nossa modelagem. Então, algumas premissas iniciais. Nós vamos considerar, primeiro, que estamos trabalhando com um sistema de referências dq síncrono, ou seja, ele gira com a frequência angular síncrona e no sentido anti-horário. Esse par de eixos, dq é um par de eixos solidários, eles guardam 90 graus entre si e presentes neste sistema de referência nós temos dois vetores, um vetor, esse azulzinho aqui é o vetor que representa a tensão na rede elétrica, esta tensão bem aqui, e o vetor vermelho representa a corrente no ramo que conecta o conversor à rede elétrica. Foi escolhida uma posição relativa aleatória entre esses vetores. Então, aqui neste caso, por acaso, o vetor corrente ele está adiantado com relação à tensão, mas ele poderia estar atrasado. Isso não iria interferir na modelagem matemática do nosso sistema. Bom, seguindo aqui com as premissas, nós vamos considerar inicialmente, para as análises iniciais, no futuro, lá na frente, nós poderemos trabalhar sobre dinâmicas na rede elétrica e estudar o comportamento disso no sistema de controle. Mas agora não. Agora a gente vai partir do princípio que esta tensão da rede elétrica ela é constante. Sua regulação é plena, 100%. Ela não varia de valor. Muito bem, RMS, fique bem entendido. Bom, e a terceira premissa é que nós estamos trabalhando com sistemas de altíssimo rendimento, ou seja, nós vamos desprezar as perdas neste sistema. Isso significa dizer que a potência do lado CA é a mesma potência do lado CC, ok? Então, já escrevendo a primeira equação, potência do lado CC igualzinha à potência do lado CA. A potência do lado CC é dada pelo produto de tensões e correntes no capacitor, enquanto que a potência do lado CA ela é dada por esta equação, já bem conhecida de vocês. A única diferença é que agora apareceu o raiz de 3 sobre 2. E esse raiz de 3 sobre 2 é para deixar bem claro que estamos lidando com invariância em amplitude e não invariância em potência. Invariância em amplitude, porque daqui a pouquinho nós vamos precisar falar de índice de modulação, né? A gente vai estar falando da modulação PWM e aparecerá um ente matemático definido como índice de modulação. Ele leva em consideração o valor
de pico da tensão do lado CA. Então, se eu estou refletindo a tensão do lado CA nas coordenadas DQ, e o que a gente vai estar trabalhando é com DQ, elas precisam ter as mesmas amplitudes equivalentes, porque senão o índice de modulação vai ficar errado. Ok? Então, por isso que nós estamos utilizando a invariância em amplitude. Muito bem. Seguindo aqui com a nossa modelagem, é possível observar que, através do uso de um PLL, nós conseguimos rastrear o ângulo de fase da tensão da rede elétrica. Isso possibilita com que nós alinhemos perfeitamente esse vetor de tensão da rede com o eixo direto do nosso sistema de referências, o que, por conseguinte, irá resultar na projeção desse vetor sobre o eixo em quadratura igual a zero. Então, VQ é nulo e aí já simplificamos a equação 3, reescrevemos como a equação 4 já simplificada. 3 meios de VD e D. Para finalizar, nós vamos igualar as equações 2 e 4, resultando na equação 5, onde nós temos a potência do lado CC igualzinha à potência ativa do lado CA. Seguindo com a nossa modelagem, apareceu já o índice de modulação aqui. Ele, por definição, é o valor da amplitude, o valor de pico a pico da tensão do lado CA dividido pela tensão do lado CC. Vocês observam que aqui se eu tenho... Daí a importância de utilizarmos a invariância em amplitude. Tenho aqui 2 raiz de 2 vezes o valor RMS da tensão da rede. Nós temos o valor de pico a pico, dividido pelo valor da tensão no elo capacitivo. Temos, por definição, o índice de modulação. E o índice de modulação, pessoal, ele denota, ele é uma medida de quão mais ou menos o meu sistema opera chaveado naquele momento. Então, ele me resultará em uma medida de quão mais chaveado ou menos chaveado está o meu sistema naquele momento, certo? E esse chaveamento ele pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito com o aumento, né, da variação, da frequência de chaveamento, quando se tem frequência de chaveamento variável, como é o caso da modulação banda de esterese, por exemplo, ou como é o caso do PWM, onde a frequência de chaveamento é fixa, constante, você pode fazer a variação desse índice de modulação através da variação da largura de pulso. Muito bem. Então, combinando-se as equações 5 e 6, nós vamos chegar a essa equação 7, onde diz que a corrente no capacitor, a corrente do lado CC, é igual a 3 vezes o índice de modulação vezes a corrente do lado CA, já refletida para o referencial DQ, dividido por 4 raiz de 2. Agora, a gente vai estudar um pouquinho a dinâmica desse elo capacitivo. E aí eu posso escrever que o produto da capacitância vezes a diferencial da tensão sobre o capacitor em relação ao tempo é igual à corrente no capacitor. Mas a corrente no capacitor nós já definimos aqui na equação 7. Agora eu vou igualar tudo. Então eu vou ter o seguinte, olha, que a diferencial da tensão sobre o capacitor em relação ao tempo, isso multiplicado pela capacitância, é igual a 3 vezes o índice de modulação, corrente ID, dividido por 4 raiz de 2. O mais importante desta equação é você observar que, através do controle da corrente direta, ou seja, através do controle desta corrente ABC e ABC, refletida para o referencial DQ, onde aqui nós temos a sua componente no eixo direto, através do controle dessa corrente, nós podemos controlar a tensão no elo capacitivo. E isto é muito importante. Nós precisamos controlar a tensão no elo capacitivo.
o capacitor ele pode explodir. Então, esse capacitor, principalmente, esse capacitor utilizado no LCC, é um capacitor eletrolítico, então ele tem polaridade. Se você inverte a polaridade, ele explode, ele pode explodir. Não vou dizer que explode, mas pode explodir. Se você trabalha muito tempo com a tensão acima do seu valor nominal, ele também pode explodir. Então você tem que controlar essa tensão. Você não pode deixar o valor dessa tensão inverter. Você não pode deixar o valor dessa tensão ultrapassar o valor limite nominal estabelecido aqui pelo fabricante para esse capacitor. Então é necessário o controle dessa tensão do LCC. E nós faremos isso através do controle da corrente no eixo direto deste ramo. Bom, escrevendo a equação da potência reativa para o mesmo ramo, nós vamos chegar a um valor pelo mesmo motivo, né, da potência ativa, 3 meios, VD e Q menos VQ e D. Né? Esse 3 meios, mais uma vez, é para trabalhar com a invariância em amplitude, dado de tudo que já foi explicado. Então esse valor da potência reativa, né? Bom, aqui nós estamos definindo a potência reativa, né? Como fizemos com a potência ativa lá atrás. Então, nós temos 3 meios de VD e Q menos VQ e D. Estamos escrevendo também uma equação que se baseia na invariância em amplitude, pelo mesmo motivo que explicamos há pouco. E pelo fato de a componente do vetor tensão no eixo em quadratura ser nulo, nós teremos também uma simplificação para esta equação. Okay? Então, resultando em 3 meios de VD e Q. Ou seja, esta equação mostra que, através do controle da corrente em quadratura, também chamada de corrente reativa, é possível se controlar a potência reativa neste ramo. Perfeito? Uma vez que a tensão da rede elétrica ela é dita constante. Muito bem, olha só quem apareceu aqui. Apareceram as equações VD e VQ da rede elétrica, ou seja, as equações que nós finalizamos a nossa aula passada. Então, na aula passada nós chegamos a esta equação para a tensão da rede elétrica, já refletida para o sistema de referência DQ síncrono, onde nós temos, vou ler no eixo direto, tensão da rede, queda de tensão na resistência do filtro, parcela de tensão intimamente ligada à energia armazenada no campo magnético do indutor, ou do filtro, termo cruzado da tensão de velocidade e tensão sintetizada pelo conversor no eixo direto, já refletida para o eixo direto, para o nosso sistema de referências DQ síncrono. O mesmo ocorre para o eixo em quadratura, e essas equações elas são bastante semelhantes, a menos dessa diferença de sinais aqui nas tensões de velocidade. O resto tudo igual. Agora a gente vai, mais uma vez, lembrar que o valor da tensão da rede refletida para o eixo em quadratura é nulo, uma vez que essa tensão está posicionada totalmente sobre o eixo direto. Isso daí vai ser interessante daqui a pouquinho para simplificarmos essa equação 12. Bom, considerando o ramo trifásico nas coordenadas de Park, nós vamos escrever. Olha só, a partir de agora, pessoal, a gente não vai fazer mais referências ao sistema trifásico, a gente vai trabalhar com o sistema bifásico, né, de 2 fases aqui, o nosso sistema DQ. Perfeito? Então, quando eu faço a conversão entre o sistema ABC e o DQ, os valores de resistências e indutâncias não alteram, mas do lado esquerdo aqui nós temos esse circuito escrito para o eixo direto, do lado direito, circuito escrito para o eixo em quadratura. Nós vamos ter da direita para a esquerda tensão da rede elétrica nos eixos DQ,
o ramo relativo ao filtro, RL, para os dois casos, a corrente que flui neste ramo, né, aqui ó, ABC já convertida para DQ, e do lado esquerdo, a tensão sintetizada pelo conversor, também já refletida para o sistema de referências DQ, essa tensão bem aqui. Bom, no eixo direto, nós vamos ter o seguinte, a gente tomou a equação 11 e simplesmente aplicou o Laplace para não estar carregando aquela diferencial em relação ao tempo. Tá? Muito melhor trabalhar com Laplace, o sistema fica mais enxuto, mais rápido de se trabalhar. E a tensão sintetizada pelo conversor no eixo direto foi passada para o termo do lado esquerdo dessa equação. Então, o que nós temos aqui é a diferença entre as duas tensões, olha só, de um lado e de outro do filtro, tensão da rede e tensão sintetizada pelo conversor. Essa diferença de tensão atuando sobre essa planta aqui, a nossa planta é esse filtro. Atuando sobre essa planta, ela resultará numa corrente. Está aqui a corrente, no eixo direto, mesma coisa vai aparecer lá para o eixo em quadratura, daqui a pouco a gente vê. Bom, então essa diferença aqui eu chamei V'd ou Vd', ok? Então Vd' seria essa diferença entre tensão da rede e tensão sintetizada pelo conversor, tudo no eixo direto. Agora observem o seguinte, pessoal, mais uma vez, não pode deixar passar isso. Essa tensão da rede ela é dita fixa, ela é constante. O que vai variar é a tensão que eu vou sintetizar nos terminais do meu conversor. Se essa tensão Vd é fixa e a tensão Vd chapéu ela muda, então Vd' mudará também. Vd', essa diferença de tensão é o que vai atuar sobre a planta para alterar o valor da corrente. Então, olha só. Passei os termos de tensão e corrente para o lado esquerdo, resultou somente na planta, ou seja, no filtro. Aqui é um filtro de primeira ordem, como deveria ser. Né? Filtro de primeira ordem, como deveria ser, só tem um acumulador de energia. Muito bem. A mesma coisa se dá para o eixo em quadratura. É semelhante, mesma coisa. Então, a ideia é a seguinte, olha só. Qual que é a ideia aqui? Isso vale tanto para o eixo direto quanto para o eixo em quadratura. A tensão na rede é fixa, então esse valor é fixo, esse valor é fixo. Eu mudo a tensão nos terminais do meu conversor. Então, essa tensão vai se refletir tanto nos eixos direto quanto em quadratura. Esse reflexo sobre a mudança da tensão nos terminais do meu conversor, ele vai se refletir sobre essa diferença de tensão. Mudei a tensão aqui, muda Vd', ou seja, muda essa diferença de tensão sobre o filtro. A mudança dessa diferença de tensão sobre o filtro vai resultar na mudança desta corrente. Então, essa é a filosofia. Mudei essa tensão. Como é que eu mudo essa tensão? Através da mudança da tensão sintetizada nos terminais do conversor. Como é que eu mudo essa tensão? Através da mudança das tensões sintetizadas no terminal do meu conversor. A mudança dessa tensão, Vd', Vq', sobre a planta, né, sobre o filtro, 1 sobre Ls mais R, vai resultar em alterações na corrente no eixo direto e no eixo em quadratura. E se eu mudo de forma controlada o valor dessas tensões, tá certo? Se eu mudo de forma controlada, seguindo um padrão de controle, então a atuação desta mudança sobre a planta vai me resultar nas correntes que eu preciso, que eu quero, que eu desejo controlar. Essas correntes serão realimentadas, comparadas com valores de referência. A gente vai gerar erros que excitarão controladores. E aí, todo o controle se processa. Bom, mais uma vez, reescrevendo as equações 11 e 12,
Agora a 12 já aparece iniciando com VQ igual a 0. As tensões que deverão ser sintetizadas pelo inversor são, olha só, então passei tudo isso aqui para o outro lado, para o lado esquerdo, passei tudo isso para o lado esquerdo, cheguei a esses valores. Notem que isso aqui é o VD' e isso aqui é o VQ', certo? Olha só, o VD' aparece negativo e o VQ' também aparece negativo, tá? Quando nós estivermos trabalhando com o nosso sistema de controle, quando ele já estiver posto, o que nós vamos fazer é compensar esses termos, aqui, por exemplo, a tensão de referência sintetizada pelo conversor no eixo direto, ela vai compensar esse termo de tensão do sistema, vai compensar essa parcela cruzada, e isso aqui, esse VD', será a saída do meu controlador, dado que eu tenho aqui uma dinâmica. VQ da mesma forma. Tensão de referência sintetizada pelo conversor no eixo Q vai ser igual à compensação desse termo cruzado com mais a saída do meu controlador de corrente no eixo em quadratura. Perfeito? Então, isso aqui a gente já vai observando para ir considerando no sistema de controle. Então, as equações nos ramos, eu só fiz reescrever as equações anteriores, tá? São as mesmas, iguais. Nem batizei mais aqui com número, porque são as mesmas. Compensação dos termos cruzados, olha só. No eixo direto, eu chamei VD', essa parcela aqui, VD mais ômega L e Q. E VQ', essa outra parcela aqui, menos ômega L e D. Então, esses daqui são os termos cruzados. Na verdade, a compensação dos termos cruzados. A bem da verdade, os termos cruzados só são esses. A tensão da rede não é termo cruzado, tá? Os termos cruzados são esses. Mas, no eixo direto, além do termo cruzado, eu tenho que compensar também a tensão da rede elétrica. Ok? Ela tem que ser levada em consideração, esse valor. Muito bem. E o que resta é a saída do meu controlador. Controlador de corrente no eixo direto, controlador de corrente no eixo em quadratura. Certo? Então, essas aqui são as parcelas de compensação. Então, aqui, saída do controlador de corrente no eixo direto, parcela de compensação no eixo direto, saída do controlador de corrente no eixo em quadratura, parcela de compensação no eixo em quadratura. Perfeito? E aqui nós temos os termos cruzados. Ômega L e Q, menos ômega L e D. Para arrematar, somente a título de lembrança, a ideia do controle qual é? Tensões da rede são fixas. Eu sintetizo as tensões na saída do meu conversor para valores adequados. Essas tensões elas atuam sobre uma planta que me resultará em correntes, nas correntes que eu preciso. Corrente no eixo direto, na corrente do eixo em quadratura. Mas como assim, professor, que eu preciso? A corrente que eu preciso sintetizar, porque, veja bem, se eu estou trabalhando como um inversor, tá certo? E o meu fluxo de energia está, por exemplo, da rede para o elo CC, eu estou absorvendo, então a corrente precisa ser no sentido. E ela precisa ter um valor tal que, multiplicado pela tensão da rede elétrica, me dê a potência naquele ramo. Se eu estou fluindo essa corrente do elo CC para a rede elétrica, estou gerando energia. Se eu estou controlando uma potência reativa, eu preciso também desses valores de correntes de forma adequada. Então, é disso que nós estamos falando. Nós
o conversor ele irá sintetizar a tensão nos seus terminais, e essas tensões elas serão refletidas para o referencial DQ síncrono, elas atuarão sobre a planta e darão como resultado as correntes que eu necessito. As correntes serão realimentadas no sistema, comparadas com seus valores, respectivos valores de referências. Os erros excitarão controladores e o sistema todo se processará. Bom, e finalmente, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, nós vamos ter o diagrama de blocos, propriamente dito. A gente vai começar por essa parte mais fácil aqui. Olha só, nós temos aqui um PLL, né, esse destacado em vermelho. Ele é o responsável por rastrear o valor do ângulo de fase da tensão da rede elétrica. Então, a tensão da rede elétrica alimentará um PLL, ele vai rastrear esse ângulo e fornecer esse ângulo para todos os sistemas de conversão, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui conversão de ABC para DQ, embaixo conversão de ABC para DQ, em cima conversão de DQ para ABC. Então, todos esses blocos relativos a mudanças de coordenadas, nós precisamos alimentar com o valor do ângulo que vem do PLL. Muito bem. Então, inicialmente, tensão da rede elétrica, alimentei o PLL, já tenho o meu ângulo de fase. Agora eu vou converter das tensões VA-BC para VD. Por que apareceu só VD aqui? Porque a gente já partiu do pressuposto, né, que o PLL ele rastreou um ângulo, o qual permite que todo o vetor da tensão da rede elétrica fique posicionado exatamente e perfeitamente sobre o eixo direto. Para a corrente no ramo, nós consideramos que ela guarda um ângulo qualquer em relação à tensão. Então, o normal é que apareçam componentes tanto no eixo direto quanto no eixo em quadratura. Aí você diz, professor, mas pode ter corrente só no eixo direto, pode ter corrente só no eixo em quadratura, não é isso? Ou não? É verdade, pode ter. Tá? Genericamente, aparecerão correntes no eixo direto e no eixo em quadratura. Eventualmente, pode aparecer só no eixo direto, pode aparecer só no eixo em quadratura. A gente vai ver quais casos são esses. Bom, se o ângulo entre tensão e corrente for diferente de 0, 180 ou 90 graus, 270, tá certo? Ou seja, que guarde alinhamento ou perpendicularismo, então irá aparecer corrente, tá certo? Tanto no eixo direto quanto no eixo em quadratura. Então, mais uma vez, se o ângulo entre o vetor tensão e o vetor corrente for diferente de qualquer coisa que guarde perpendicularismo ou alinhamento, tá certo? Aparecerão correntes nos dois eixos. Se o ângulo for 0, por exemplo, corrente alinhado com tensão, ou for 180, corrente alinhado com tensão, porém com 180 graus de diferença, né? Em um caso eu vou ter produção somente de ativo, no outro também produção somente ativo, mas no outro caso eu tenho consumo. Então, eu vou gerar quando tensões e correntes estiverem alinhadas, tá? Ou seja, apontando no mesmo sentido, eu sou uma carga. Então, eu estou consumindo. Se a corrente está a 180 graus defasada da tensão, eu sou um gerador. Eu estou gerando para o sistema. Então, só tem ID, somente possibilidade da corrente no eixo direto. Por outro lado, se a corrente está perpendicular com a tensão, ela pode estar 90 graus ou pode estar 270 graus, menos 90. Então, em um lado, se ela estiver menos 90, ela estará controlando potência reativa indutiva. Se ela estiver mais 90, controlando potência
reativa capacitiva e também só existirão parcelas da corrente no eixo em quadratura. Ok? Então, dito isso, vamos continuar aqui com o nosso controle. Bom, primeiro de tudo, vou analisar o controle no eixo direto. No eixo direto, a gente já tinha falado para vocês que, por essa equação aí que apareceu, nós vamos controlar a tensão no LCC através do controle da corrente no eixo direto. Então, tenho a tensão no meu LCC. Essa tensão não pode ter um valor qualquer, certo? Ela tem que ter um valor mínimo, porque imaginem, se do lado CA eu tiver tensão de fase 220 volts, valor de pico 310 volts, essa tensão aqui não pode ter um valor inferior a 310. Muito pelo contrário, nós sempre precisamos que esta tensão ela tenha um valor no mínimo aí 40% superior, tá? Então, se você tem 310 volts, eu ficaria confortável em controlar essa tensão tendo 500 volts de tensão de set point para tensão no LCC. Tá? Eu trabalho com 450, 500, 550 volts. Isso, na prática, são as tensões que eu trabalho. Quando opero com o sistema de 380 volts, tensão de linha. Bom, então, através de um sensor, eu medi essa tensão no LCC, comparei com o valor de referência, gerei erro, citei um PI, esse PI vai me dar como referência minha corrente no eixo direto, minha corrente de referência no eixo direto. Essa é a corrente que eu preciso para que esse LCC fique controlado nesse valor, certo? Muito bem. Aí eu vou pegar essa corrente de referência que eu já tenho e vou comparar com o valor medido lá do meu ramo, tá? Por isso eu preciso sintetizar uma tensão que gere a corrente correta nesse ramo. Então, vou comparar, gerei mais uma vez um erro, excitei um controlador, tenho aqui a minha saída no controlador. Essa saída aqui, pessoal, é justamente aquele menos, olha só, o menos VD', que a gente tinha falado lá atrás, um ou dois slides atrás. Menos VD'. O resto é compensação, ó. A compensação aqui, VD mais IQ ômega L. Pronto, somado tudo isso, eu já tenho o valor de referência do meu conversor, o valor da tensão de referência do meu conversor no eixo direto. Vamos para o eixo em quadratura. No eixo em quadratura, vou até escrever aqui as tensões, as parcelas de compensação, só para a gente não esquecer. Olha só, no eixo em quadratura, eu posso ter controle direto da potência reativa, ele não está aparecendo aqui porque eu não botei. E posso ter o controle direto da corrente reativa. Tá? Posso ter, mais uma vez, o controle direto da potência reativa. Eu não coloquei aqui, mas posso ter o controle direto da corrente reativa. A gente vai começar com a corrente reativa. Esse sistema ele fica mais enxuto porque eu só preciso de um controlador. Olha só, eu digo qual vai ser a minha corrente de referência. Então, esses sistemas eles são mais utilizados quando se deseja trabalhar com fator de potência unitário. Porque aqui eu simplesmente digo, olha, a minha corrente reativa vai ser zero. Então, eu já sei que minha potência reativa é zero, meu fator de potência aqui é unitário. Ok? Aí esse valor de referência aqui, ó, eu vou comparar com o valor que está vindo lá da conversão, né? ABCDQ. Gerei erro, excitei um PI, tenho aqui aquela minha parcela, ó, menos VQ', menos VQ'. E o resto é compensação. Ó. Aqui. Lembra lá que a gente tinha falado que a tensão de referência nos eixos direto e em quadratura era compensação mais VD' no eixo direto, compensação mais VQ' no eixo em quadratura. Muito bem. Uma vez estando com esses valores, vou passar pelo meu sistema de mudança de coordenadas, vou passar para ABC. Aqui eu vou ter, olha só pessoal, eu vou ter aqui a tensão de referência sintetizada pelo conversor no eixo A, ou seja, na fase A.
tensão de referência sintetizada pelo conversor na fase A. Então, se eu fosse escrever, eu não vou escrever aqui, mas se eu fosse escrever, eu colocaria V chapéu, estrela A. V chapéu, estrela A. Tensão de referência sintetizada pelo conversor no eixo A, na fase A. Aqui, V chapéu, estrela B. E aqui, V chapéu, estrela C. Tensão de referência sintetizada pelo conversor na fase B e tensão de referência sintetizada pelo conversor na fase C. Uma vez entregue esses valores de tensões de referência para o meu módulo PWM, ele vai gerar 6 pulsos que vão alimentar os semicondutores. Bom, estando esses controladores com as suas sintonias perfeitas, esse sistema vai operar adequadamente em malha fechada e sintetizando os valores de referências para os quais foram setados. Perfeito? Só para complementar e para finalizar nossa aula, a outra variante que nós poderíamos ter aqui para esse sistema era simplesmente, olha só, imagine só, vamos pegar todos esses 3 blocos aqui, esses 2 blocos, digo melhor, que eu estou circulando, ó, olha só, esse diferenciador aqui, com mais a excitação desse PI, tá certo? Eu vou trazer para cá, para antes desse estrela aqui, como eu tenho aqui, ó, estrela D, estrela aqui, trago todo esse sistema para cá, tá certo? E vou trocar, onde eu tenho tensão, eu vou trocar por potência reativa. Então, imagine que eu posso controlar a minha potência reativa. Eu tenho um valor de potência reativa de referência, vou medir a potência reativa. Na verdade, eu vou calcular, né? Calculo através da medição de tensão e corrente na rede elétrica. Converto para DQ e faço o cálculo, normalmente. E depois, comparo os dois, gero um erro e passo por um controlador, gerando... Agora, eu não preciso mais dizer quanto vale o IQ estrela. Esse IQ estrela, o valor de referência da corrente no eixo em quadratura, ele vai ser extraído da saída do controlador. É o próprio controlador de potência reativa quem vai dizer este valor, tá certo? O que eu tenho que dizer agora é o valor da potência reativa que eu quero sintetizar. Então, seria a variante para esse sistema, tá certo? Eu iria controlar diretamente a potência reativa. Aqui eu estou controlando diretamente a corrente reativa. A potência reativa, ela está sendo controlada indiretamente. Eu não sei o seu valor, eu tenho que fazer uma conta para descobrir o valor, tá? Muito bem. A desvantagem, grande vantagem desse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês é porque, como eu falei para vocês, ele é mais enxuto. Ele dispõe só de 3 controladores, enquanto que o outro, eu precisaria de mais um controlador aqui, seriam 4 controladores, tá? 4 controladores para acertar a sintonia. Perfeito? Então, esse daí seriam as 2 variações que vocês podem encontrar. Ok? Todos os 2 funcionam muito bem, todos os 2 são usuais. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu encerro a minha aula de hoje, tá certo? Por aqui. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima.